Fala pessoal, bom dia, paz e bem a todos, salve Maria Imaculada. Bom, para esse vídeo, né, salve Maria Imaculada mesmo, né. Pessoal, esse vídeo é em especial para fortalecer as pessoas, os católicos, que não se rendem a ideologias políticas, sejam de A ou de B, de direita ou de esquerda, né? E isto não é ser isentão, tá ok? Porque seria ser isentão se não se contrapôsse às ideologias de direita e de esquerda, né? Se colocássemos as ideologias de direita ou de esquerda, sejam elas quais forem, em primeiro lugar, acima da missão da igreja, ok? Este canal, a página do mesmo nome no Facebook, ela serve, né, para uma missionaridade, para um apostolado, né, a Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Não é para politicagem de direita ou de esquerda. Se algum político ou algum grupo político coincidir de fazer alguma coisa com o que a igreja sempre ensinou, com o que a igreja ensina em sua doutrina social, será divulgado por meio dessas redes sociais, né? Em especial no momento no Facebook, que eu ainda estou fazendo poucos vídeos por aqui, por não ter uma estrutura melhor de... Estou fazendo, no caso, vídeo aqui no meu celular, né, que já não está muito bom também. Então, por não ter uma câmera legal, um microfone legal, então ainda estou fazendo poucos vídeos aqui. Mas no Facebook é apresentado de alguns políticos que coincidem com o que a igreja sempre defendeu, com o que a igreja defende. A gente disponibiliza lá, não para fazer propaganda para o político, mas para se informar o que está acontecendo, né? Porque não só o político, como nós também podemos estar caminhando por um lado. Estou eu hoje aqui, caminhando aqui, buscando seguir o que a Santa Igreja ensina, e daqui um pouquinho, sei lá o que acontece, né? E eu começo a fazer coisas que não tem nada a ver, né? Eu deixo de me confessar, eu deixo de ir à Santa Missa, eu deixo de fazer a devida caridade às pessoas que precisam, que não é só uma caridade material, relembrando, que eu já falei em vários outros vídeos, né? É a caridade de fazer um vídeo desse, por exemplo, e alertar que quem está achando normal o atual presidente da República, que se diz católico, ir receber um passe do tal Edir Macedo, autoproclamado pilantra, que em vários vídeos que estão aí pela internet ensina os outros bispos da sua seita a como enganar os fiéis e fazerem eles doarem mais dinheiro e mais bens para a seita deles. É esse tipo de gente que vocês acham normal o presidente ir lá se agachar e pedir uma bênção? E a desculpa é porque na igreja do Brasil existe muito bispo e muito padre problemático, que é da teologia da libertação ou coisa do tipo. A desculpa é essa mesmo. Então você não quer, você que pensa assim, que acha normal isso, a pessoa que acha normal isso, então a responsabilidade não é sua de ser santo, a responsabilidade é dos outros só. Não é com a sua vida, com o seu exemplo, que você vai auxiliar com que esses
tais padres ou tais bispos ou até mesmo papa se convertam, mudem de vida, repensem o que eles estão fazendo, indo contra o próprio magistério, que eles repensem o que eles estão indo contra a sagrada tradição e a Bíblia. Não é com a sua própria vida, não é com a sua responsabilidade de ser santo. Não é com ela, não. Já que quando nós nos colocamos como julgadores, não há problema julgar. São Paulo diz que nós julgaremos até os anjos. No juízo final, os santos julgarão, inclusive, os anjos. Eu não lembro aqui exatamente, né, em qual local está essa palavra, mas procurem aí. Joguem no Google aí. Os santos julgarão, inclusive, os anjos. A igreja julgará, inclusive, os anjos, São Paulo diz. Vamos procurar aqui rapidinho. Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 3. Tá aqui, ó. E é uma Bíblia protestante que estou usando aqui, tá bom? Que eu peguei o texto aqui. Vamos lá. Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo... Oh, meu Deus do céu. É uma Bíblia de recortes aqui, não... Vamos jogar na Bíblia Católica para entender melhor. 1 Coríntios 6:3. Vamos lá. Bíblia Católica. A outra Bíblia está tudo meio repartida. Vamos lá. Quando algum de vós, e do primeiro versículo, quando algum de vós tem litígio contra o outro, como é que se atreve a pedir justiça perante os injustos? Em vez de recorrer aos irmãos santos. Então, para você corrigir as pessoas, você tem que buscar uma vida de santidade. Se você não está buscando uma vida de santidade, aí sim, não julgueis, porque pela medida que você medides, você será medido. Por essa medida você será julgado. Por isso que aqui São Paulo recorda que para julgar os outros que estão no erro, é necessário recorrer aos santos e ser santo. E quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que pedir a Ele isto. E temos que nos esforçar, é lógico, né? São os dois lados. É um encontro. Vulgarmente falando, é um namoro. O Espírito Santo de Deus, nós, né? Nos rebaixando à vontade do Espírito Santo de Deus. E assim, crescendo em santidade. Certo? Continuando. Não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, sereis indignos de julgar os processos de mínima importância? Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais as pequenas questões desta vida. No entanto, quando tendes contendas desse gênero, escolheis para juízes pessoas cuja opinião é tida em nada pela igreja. Vocês vão dar moral mesmo para essa pessoa, esse Edir Macedo aí? Que publicamente, em vários vídeos, tem por aí por toda a rede, se autoproclamando pilantra pelas palavras e pelo que ele ensina. A como enganar pessoas. É isso que vocês acham normal. Por quê? É porque existem padres e bispos na igreja que não são santos ainda. Ao contrário, eles pervertem
magistério, pervertem a tradição e as sagradas escrituras. Correto? Seja santo você, seja santo eu. Para quê? Para que nós, aqui como São Paulo está orientando, possamos julgar quem esteja no erro, não para malefício da pessoa, não só querendo mal, que não estou falando aqui também do Edir Macedo e do presidente atual da República, não para malefício deles. Apesar que eu sei que essas pessoas, muito dificilmente elas mudam o esquema de vida, né? Pela posição importante que elas têm onde elas estão. É muito difícil esse tipo de pessoa mudar, né? Assim, Jesus diz que dificilmente os ricos entrarão, né, no céu. Não é só a questão de riqueza, de ter muito dinheiro, não. É o poder também, né? É difícil a pessoa renunciar ao poder e o que ela precisa de fazer para chegar ao poder, para ter certos poderes nesse mundo, né? Não é fácil. Por exemplo, é muito difícil fazer igual um Bento XVI e renunciar ao papado, porque por diversos motivos de saúde, por diversas pressões, ele não estava dando conta. Então, ele, por humildade, ele preferiu renunciar ao papado, viver a sua vida de acolhimento e oração pela igreja. É difícil fazer isso, não é? Todo mundo fala da humildade do Papa Francisco, e realmente ele tem, em muitos pontos relacionados à humildade, que nós temos que aprender com ele, né? Principalmente com a atenção com as pessoas mais necessitadas. Mas eu acho engraçado que ninguém lembra da humildade de Bento XVI, de ter entregue o poder das chaves da igreja para o próximo sucessor de Pedro, para o próximo Papa, sem vaidade nenhuma. E pode perceber que ele, em momento algum, criou algum tipo de picuinha, dizendo que ele foi retirado do trono de Pedro, igual a turma direitista costuma criar várias conspirações, entre outras coisas aí, para meter a política no meio e dizer que ele foi tirado do trono e não sei o que. Não, Bento XVI em várias vezes ele afirmou que isso foi uma postura dele, uma posição dele. E mesmo assim ele não deixou até hoje de criticar o que precisa ser criticado, o que está errado na igreja, que nem ele criticou os problemas dos seminários, das más filosofias que adentrou nos seminários e que, né, acabou auxiliando para essa ideologia gaysista dentro da igreja, de padres que têm problemas de perversão. Uma coisa é o pecado, uma coisa é acontecer de cometer-se o pecado, outra coisa é esse pecado que virou sistemático. Quando o pecado ele é sistemático, ele é organizado, vamos dizer assim, tem uma ideologia por trás disso. Existe um esquema montado por trás disso. E Bento XVI não teve problema nenhum de denunciar isso daí, escreveu. Tá aí para qualquer um ler, né, esses escritos que ele fez para o bem da igreja. Não é para picuinha política, é para o bem da igreja, né? Então, pessoal, olha, é decepcionante, realmente, essas pessoas que são coniventes com as práticas de uma pessoa igual o senhor Edir Macedo, por causa de política, cara. E que ficam colocando a responsabilidade de ter que se aceitar isso politicamente. Eles falam politicamente só, né? Porque na cabeça desses negócios é assim. É política, aí depois vem a religião. Então, quando eu chamo esse tipo de pessoa de gnósticos, ninguém entende. Mas como que é o negócio? Para o gnóstico bem formado, que sabe que é gnóstico, para ele é assim. A filosofia está acima de tudo. Então, ou nesse caso a política,
né? Que você vai usar a política como instrumento para você penetrar a sua cosmovisão, a sua filosofia, através do poder político e da cultura, que você vai dominar deste modo, as outras pessoas. E de uma forma imperceptível, né? Como é hoje em dia, né? Através de diversas ferramentas de psicologismos. Então essa turma é assim. A questão da igreja, da teologia sagrada, Nosso Senhor Jesus Cristo, não, isso aí é instrumento. Tanto que esquerda e direita usam a igreja e até as seitas ditas cristãs como instrumento. E é verdade. Infelizmente é isso mesmo. Né? Então, meus amigos, vocês que procuram o Espírito Santo de Deus, procuram o nosso Senhor Jesus Cristo para assim um dia chegar a Deus Pai, mantenham-se firmes, não deixem-se atrair pelos sofismas de politiqueiros e de militantes de políticos, ok? Não resolve, isso não resolve. A igreja sempre foi sustentada, queira nós ou queira não, pelo sangue dos mártires. Aqueles que sustentaram o que a igreja sempre ensinou, a missão da igreja, o que Cristo nos pediu, a todo custo, independente dos Judas Iscariotes que estavam ao redor, independente quando Pedro estava caindo e quando os outros apóstolos estavam caindo, a missão da igreja é manter-se como São João, postrado sobre o peito de Jesus na Santa Ceia, junto a Nossa Senhora e aos pés da cruz, no momento da crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, sim, os outros apóstolos se recuperaram e foram cobertos, revestidos pelo Espírito Santo de Deus, a não ser Judas Iscariotes, que preferiu o desespero e o suicídio. Mas os outros apóstolos foram santificados depois disso, né? Mas o maior exemplo, neste caso, é de São João, o evangelista. Como também foi anteriormente, São João Batista, que para pregar a palavra de sempre, o que Deus pedia, o que Deus pede, foi morto pelo próprio amigo, não foi? Porque eles estavam orientando relacionado à questão do casamento, da sacralidade do casamento. E foi morto por causa disso. Então, meus amigos, não saiam brigando por aí com as pessoas. Se vocês acharem que vocês devem, orientem-nas a seguir o que a igreja sempre ensinou, a seguir o magistério, a conhecer o magistério, a conhecer o catecismo, aqui ó, você acha na internet, no site do Vaticano tá gratuito lá, tudo isso aqui ó. Se você está vendo esse vídeo, vocês têm condição. Você tem total condição de acessar o site do Vaticano, digitar no Google ou em qualquer site de busca Catecismo da Igreja Católica, vai aparecer lá. E se você não achar algum PDF na internet, a Bíblia, tem várias Bíblias aqui. Agora tá meio presa aqui, mas depois eu pego, senão vai cair os outros livros. Pode ser a Ave Maria, pode ser a Bíblia de Jerusalém, pode ser a Bíblia do Peregrino. Santo Terço, para aqueles que são iniciantes ainda como eu,
ainda não conseguiram chegar ao rosário. Cuidado com as politicagens, cuidado com os politiqueiros, cuidado com os jovenzinhos dinâmicos, sejam eles de que lado for e de qual for. Não tenha receio desses jovenzinhos que vão vir lhe xingar porque você está sendo fiel à igreja e não à ideologia política deles. E outra coisa, nós somos obrigados, de uma forma justa, porque é nosso Senhor Jesus Cristo que pede, a termos caridade com todos. Mas nós não somos obrigados a ter que ficar escutando desaforo de certas pessoas, principalmente relacionado à política. Então você não é obrigado a seguir ninguém na internet, você não é obrigado a ter ninguém como amigo na internet. Até porque amizades na internet é muito difícil, né? Eu demorei muito tempo a querer fazer, por exemplo, isso aqui, porque eu sei que é muito informal essa questão de vídeo, de mesmo algumas coisas escritas pelo Facebook, né, que nem na questão da página Católicos Combatendo o Bom Combate. É muito informal. O melhor relacionamento é o relacionamento próximo, pessoal, onde você olha nos olhos das pessoas, onde você fala olhando nos olhos das pessoas, onde você consegue perceber a sinceridade do outro e também transpassar a sua sinceridade. Na internet é uma coisa, acaba sendo um pouco artificial, porém é um instrumento que está aí e muito é usado para o mal, né? Então, humildemente estou tentando utilizar para, no mínimo, um mal menor, né? E que Deus ilumine para que seja um bem, né? E que leve as pessoas ao sumo bem, ou seja, a Deus mesmo. Não a mim, não sou guru de ninguém, né? Então, não tenham medo dessas pessoas, né, que trocam ir mais cedo pelo magistério, pela tradição, pela Bíblia, pela busca da vida de santidade, né, que trocam esse tipo de seita que ataca igrejas, que depedra igrejas, que manda os seus fiéis que têm problemas mentais atacar igrejas e quebrar imagens sacras, né? A quebrar janelas, portas de igreja, para dar prejuízo financeiro para a igreja sempre ter que ficar gastando com essas coisas. Principalmente eu que moro em local, vamos dizer assim, de periferia, né? Uma parte periférica da cidade. Eu moro, para quem não sabe, eu moro no ABC Paulista, eu moro na cidade de Mauá. É uma cidade bem simplesinha, né? E aqui nas nossas regiões nós temos problemas com essas seitas pentecostais que atacam as nossas paróquias para ficar dando prejuízo, porque eles sabem que a gente sempre vai ficar gastando dinheiro com essas coisas. E aí, vamos dizer assim, o dinheiro que sobraria para a gente fazer mais, dar mais auxílio à comunidade, às pessoas que necessitam de alguma coisa, necessitam de um gás de cozinha, de um arroz, de um feijão, de uma roupa, de qualquer coisa, nós não conseguimos fazer essa caridade. Quem faz é eles, e eles ganham as pessoas pela barriga, né? Porque essas seitas, elas usam a caridade num sistema de filantropia. Elas não fazem a caridade porque a pessoa precisa, não, ela usa o sistema de filantropia porque o sistema de filantropia ganha as pessoas pela barriga. É igual a política, igual o sistema socialista, social-democrata, ganha o eleitorado pela barriga, não é pela verdade, não é pela caridade mesmo, que você vai ajudar a pessoa porque ela está precisando, não porque você quer obrigar a pessoa, neste caso, que ela vá à igreja. Se ela assim ela querer ir na igreja é uma coisa, você oferece as coisas de Deus também para a pessoa. Você oferece a palavra de Deus também para a pessoa. Você oferece também a salvação para a pessoa.
mas não é obrigado. Mas essas seitas, assim como a maçonaria sempre fez nesses últimos séculos, colocando a filantropia acima da caridade real, é assim que essas seitas atraem fiéis. Um dos métodos, né? Além da calúnia, assim como a maçonaria contra a igreja, utilizam da filantropia burguesa para atrair pessoas, para ganhar as pessoas pela barriga, né? Ou pela ostentação, né? A troco de um bom dízimo, de uma boa oferta, você vai ter muita graça. Deus vai derramar diversas graças em sua vida, né? Não é assim que esse pessoal faz? Tá aí, ó. Olha aí na internet, tá aí, pô. Só não enxerga quem não quer. Essas seitas, elas não têm magistério. Elas não têm tradição com T maiúsculo, que é a tradição que vem do próprio Cristo. Essas pessoas não têm Bíblia. Porque o magistério que eles têm é do guru que eles têm no momento. Não é de uma igreja que vem desde Jesus Cristo. A tradição que eles têm é uma tradição de pouco tempo. Não é uma tradição que vem direto de nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos que conviveram com eles e dos sucessores dos apóstolos que estiveram próximos aos apóstolos que conviveram com Cristo. Não é a Bíblia completa. É uma Bíblia fraturada que esse pessoal tem. Então, eu respeito diversas pessoas que eu conheço por serem pessoas, por serem filhos de Deus, assim como os que estão em religiões pagãs ou que estão em seitas da nova era ou coisa do tipo. Eu respeito as pessoas que estão caindo nessas seitas. Eu respeito. Mas de forma alguma eu respeito as ideias errôneas e as sem-vergonhices dos líderes dessas seitas. De forma alguma. Isso nós não podemos aceitar. Não precisamos brigar com ninguém. Não precisamos sair por aí matando ninguém, fazendo revolução alguma. Nós não somos revolucionários. Os protestantes são revolucionários. Os maçons são revolucionários. Os comunistas são revolucionários. Os gnósticos, de forma geral, são revolucionários. Porque é a revolução que vai salvar, vai dar salvação para eles. Nós não, nós católicos não. Então, meus amigos, mais uma vez, quem está tentando ficar firme na fé, continue. Não dê ouvidos a essas pessoas politiqueiras, tá ok? Não tenham medo de ninguém que venha xingar-lhes por serem fiéis à igreja, ao magistério, à tradição e à Bíblia, ou seja, a nosso Senhor Jesus Cristo. E não tenham medo de pessoas que acham que nós contemplamos imagens ao invés de entenderem que elas são mera representação de pessoas que entregaram sua vida inteiramente a Deus e que estão com Deus no céu, assim como nosso Senhor Jesus Cristo disse a São Dimas, né? O bom ladrão, né? Que pede perdão de seus pecados ao lado de Jesus Cristo na cruz. E Jesus Cristo diz a ele que naquele mesmo dia ele estaria com ele no céu. Isso, um ladrão, uma pessoa que passou a vida inteira prejudicando os outros. Então você acha que Nossa Senhora, a Mãe de Deus, Maria, não está com Nosso Senhor Jesus Cristo no céu? Não está não. Ela está no inferno. Ou ela está dormindo, né? Igual os protestantes falam.
Não está não. Só São Dimas que está lá com o nosso Senhor Jesus Cristo, que está intercedendo pelas pessoas. O resto não. Lá no Apocalipse, quando diz que os santos de Deus estão orando diante do trono, eles estão orando, eles não estão dormindo, pedindo justiça contra os demônios, contra os que prejudicam e fazem cair a humanidade, e orando para que nós que estamos ainda aqui nessa batalha, buscando a salvação, buscando estar no Espírito Santo de Deus. Eles lá orando por nós, clamando por nós, intercedendo por nós junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Jesus é o único intercessor, mas a igreja é o corpo de Cristo. Se não entendeu ainda, entenda. A igreja católica universal, a verdadeira igreja universal, é o corpo de Cristo. Cristo é o único intercessor, não é? E a igreja é o corpo de Cristo, entendeu? Quem ainda não entendeu? Se há algum não católico aqui que está vendo esse vídeo, entendeu? É a palavra que diz isso, não sou eu. E a palavra é com P maiúsculo, é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só um livro. O livro foi a igreja que escreveu. Cristo foi Deus que escreveu. Escreveu-se, né? Então, não desanime, pessoal. E não se rebaixem para essa turma. Também não crie picuinha com essa turma. Ok? Se fortaleçam, continuem buscando a santidade, que é o que mais importa. O que vai salvar a igreja é a nossa busca pela santificação. O que vai ajudar a salvação de outros é a nossa busca pela santificação. É o nosso bom exemplo. Nosso bom exemplo nos mantendo firme na fé, na nossa esperança na ressurreição em nosso Senhor Jesus Cristo e na caridade. Nisto aqui, que é um tipo de caridade, na caridade que nós possamos fazer aos necessitados, na caridade em orientar para o correto, não para as ideologias políticas, os politiqueiros que fiquem com as suas ideologias políticas. Ok? Um abraço a todos, paz e bem, fique com Deus e salve Maria Imaculada!